suicídios. Lições bíblicas. Como vencer as oposições à obra de Deus? A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo, vamos entender como vencer as oposições à obra de Deus. Qual a procedência desses ataques? O inimigo procura atingir a nossa fé. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8 e versículo 37. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior que todos os obstáculos que enfrentamos. No resumo de hoje da lição, nós temos a participação de nosso evangelista, irmão Marcos Teixeira, que vai deixar um incentivo, uma palavra, uma saudação para vocês sobre esta lição. Então vamos dar a palavra para o nosso evangelista, Marcos Teixeira. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero neste momento cumprimentar a todos e transmitir para vocês a alegria do meu coração em estar participando juntamente com os nossos professores desse tão maravilhoso assunto da lição, do nosso ensinamento, da nossa revista da Escola Bíblica, e quero convidar você a nos assistir através deste vídeo, através desta lição que será transmitida neste vídeo, para que nós possamos juntos aprender a palavra do Senhor, ouvir os conselhos que Deus tem para nos trazer e viver uma vida de vitória, de bênção, que é aquilo que o Senhor deseja para nós como seu povo, como aqueles que querem se aproximar dele. Todos são bem-vindos a estar conosco nesta grande lição que iniciará a partir de alguns instantes em o nome de Jesus. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então chegamos na lição 9. Na lição 7 nós vimos a resistência dos samaritanos, Sambalate, Tobias, Gesem e outros ali, procurando derrotar os judeus na reconstrução do templo. Agora nós vamos ver mais detalhadamente como foi esses ataques e como os judeus conseguiram vencer esses ataques. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. Fortalecidos no Senhor. Para vencermos as batalhas, nós sabemos que precisamos de algumas armas. Aqui nós vamos falar, nesta lição, de algumas dessas armas que estão disponíveis a todo crente para conseguir vencer. Sabemos que dele próprio, do crente em si mesmo, ele jamais vai conseguir vencer estas batalhas. Sozinho ele não vai conseguir, com suas forças ele não vai conseguir vencer esta batalha. O simples fato de ir na igreja, de frequentar uma igreja, ele não vai conseguir vencer essas batalhas. Ele precisa ser, em primeiro lugar, um cristão convertido, precisa ser nascido de novo, ter o Espírito Santo em sua vida,
atuando, trabalhando, renovando sua mente constantemente, para que então ele consiga vencer a batalha espiritual que vamos falar nesta lição. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida constante de oração e súplica. Sem esta arma poderosa, o crente não vai conseguir vencer esta batalha. A oração, súplica e intercessão pelos demais irmãos são armas poderosas. Uma das armas que já estamos estudando aqui, a oração. E além desta oração, nós vimos as virtudes gêmeas que devem andar juntas, que são vigilância e perseverança. Então, orar e também vigiar. Nós vamos ver mais adiante sobre a vigilância e a perseverança. Conhecendo o campo de batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo vem nos falar de articulações meticulosas, são planos, e esses planos são minuciosamente estratégicos, preparados dentro daquilo que o diabo conhece, porque ele não é onisciente, não sabe tudo a nosso respeito, mas baseado no que ele observa de nossas vidas e do que ele sabe de nossas fraquezas, então ele prepara tudo meticulosamente, as suas artimanhas, as suas armadilhas, os seus estratagemas, que são as astutas ciladas do diabo. Astutas já está dizendo, né? Volta e meia a gente se lembra de uma pessoa bem esperta e a gente diz, né? Bah, aquele ali é astuto, né? Então agora falando sobre o diabo. Astutas ciladas. As ciladas a gente sabe que é uma armadilha. Então astutas ciladas vem a ser um estratagema muito meticuloso, baseado naquilo que ele conhece, naquilo que ele prepara para te engodar, para te tragar mesmo, levar para o inferno. Então isso que é o trabalho do diabo, não brincar de ser diabo. Também outra coisa importante, que nós vamos ver ainda mais adiante, mas já posso citar agora, cheios da palavra, e assim podemos ter a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Tudo são armas. Nós vamos ver mais adiante essas armas. Vamos ver então algumas dessas armas que vão nos ajudar a vencer. São armas de defesa, como o cinturão da verdade. O cinto era um aparato de couro que garantia que a túnica do soldado permanecesse presa durante a luta, que ajudava a proteger o corpo e que mantinha a espada no seu lugar quando o soldado não estivesse lutando. O cinto retrata a peça usada para dar mobilidade no combate e refere-se à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. A verdade é o que nos dá liberdade. A falta de perfeita sinceridade embaraça-nos a cada movimento. E agora vamos ver então a couraça da justiça. A couraça é concernente a uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, tais como o coração e os pulmões. A couraça cobria o corpo do pescoço até as coxas e consistia de duas partes, uma cobrindo a frente e a outra as costas. Couraça refere-se à justiça de Cristo, à vida santa e à retidão moral do soldado. Sem essa proteção, não é possível defender-se das acusações de Satanás. Vamos ver os pés calçados no Evangelho. Era uma meia bota do legionário romano, confeccionada em couro, deixava os dedos dos pés livres, tinha solas cravejadas para dar estabilidade e era fixada nos calcanhares e nas canelas com tiras de couro. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Portanto, precisamos manter bem amarradas nossas botas do Evangelho de Cristo, a palavra da cruz, que é o poder de Deus. Continuando então o nosso estudo, vamos ver o escudo da fé.
longo e retangular feito de madeira e couro, e às vezes com uma armação de ferro. Ele media aproximadamente 1,30 m de altura e 66 centímetros de largura e protegia o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus que extingue a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. A fé é tudo em todos em qualquer momento de tentação. A couraça protege os órgãos vitais, mas com o escudo revertemos qualquer ataque. E agora o capacete da salvação. Pesado e resistente, fabricado com bronze ou ferro, servia de proteção para a cabeça e apenas um machado ou um martelo poderia rachá-lo. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no derradeiro dia. Considerava-se que a mente do crente é o maior campo de batalha da guerra espiritual. Deste modo, a salvação protege nossa mente dos ataques inimigos. A imprescindível arma ofensiva. Mais uma vez, nós vimos aqui a Bíblia, a Palavra de Deus como arma, disponível para o cristão, como arma poderosa, uma arma de combate pessoal e também coletivo, para ajudar outras pessoas, espada do Espírito, então identificada como sendo a Palavra de Deus. É um assunto tão profundo, meus irmãos, que eu não vou querer aqui no canal da Redescoberta da Palavra querer esgotar este assunto, porque ele é muito tremendo e muito profundo. Nós ainda vamos ter uma outra lição nesse trimestre sobre os espíritos, quais os que vêm de Deus e os que não vêm de Deus, né? Provai se os espíritos são de Deus. Isso na próxima lição. Então nós vamos ver mais detidamente. Então, como vencer as oposições à obra de Deus? Segundo o dicionário Larose, da língua portuguesa, opor-se, então, é se colocar contra alguém ou alguma coisa. É a resistência, é o contraste, é o contrário mesmo. Qual a procedência desses ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. A Bíblia diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12 e em diante. Vamos ver mais detidamente qual a procedência desses ataques e vamos ver também o que Deus deixou para nós, quais as armas de ataque que Deus nos deixou para lutarmos. Nós vimos que com a mão esquerda nós usamos como defesa, pode ser um escudo. Já com a mão direita podemos empunhar uma espada. Você imagina Neemias e os seus companheiros de trabalho, os judeus, empunhando na mão esquerda um escudo, ou vez por outra, ao contrário, uma espada na mão direita, ataque, né? Mão direita ataque, mão esquerda defesa, e trabalhando com cimento, com tijolos, carregando pedra, com uma mão procurando se defender da guerra dos inimigos. Então, vamos trazer para os nossos dias como nós somos atacados hoje, como nós podemos vencer. A batalha é renhida, a batalha é espiritual. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com as armas do desprezo. O desprezo é a falta de apreço, a desconsideração. Total falta de consideração ou desconsideração, não tem apreço. Então nós vimos que esta é uma das armas que o inimigo usa para atingir o crente. O desprezo. Que fazem esses fracos judeus? Diziam eles. De fato, nós de nós mesmos somos fracos.
Nós mesmos não temos força, mas a nossa força vem de Deus. O nosso vencer vem de Deus. A nossa força, como dizia o apóstolo Paulo, quando estou fraco, aí é que sou forte, colocando a sua força em Deus, não nele mesmo. Ele mesmo se sentia fraco, como nós nos sentimos fracos em nós mesmos. Mas sabemos que a nossa força vem do Senhor. O inimigo ataca com as armas do escárnio, o menosprezo e a zombaria. Quantas vezes você foi zombado, escarnecido, menosprezado? Então sabemos que o inimigo usa estas armas para nos entristecer, para nos fazer parar, para tentar a gente e a gente se sentir tristes, desanimado, com vontade de desistir, vontade de parar de fazer a obra, de seguir a Jesus. E o próprio Jesus passou por isso, pelo escárnio. Jesus mesmo passou por isso, ele ainda falou, e se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, o que não farão com os domésticos, e não farão com seus domésticos. Diante de Pilatos, o Pilatos escarneceu também de Jesus. Na cruz, Jesus foi escarnecido. Se tu é o rei dos judeus, desce da cruz aí, salva-te a ti e a nós também. E os judeus também dizendo, se tu és o rei de Israel, desce daí e salva-te a ti mesmo. Então, quando nós somos escarnecidos, zombados, nós podemos saber que estamos no caminho certo. Não é aquela zombaria que nós procuramos, não por nós fazer coisa errada, não por nós agir de forma incorreta. Não, mas quando estamos agindo certo, quando estamos fazendo a obra de Deus, quando vivemos uma vida de consagração, de oração, estamos agradando a Deus. Então vêm os escárnios, as zombarias, por causa de nossa vida ilibada diante de Deus. Então podemos saber que estamos no caminho certo, porque a cruz que nós carregamos, ela tem muito nessa cruz de zombaria, de escárnio, dentre outras coisas que estamos estudando aqui, mas também nós já vimos as armas de defesa, as armas de ataque, com as quais nós podemos vencer todos estes dardos. E por falar em dardos, quais os dardos que estão te atingindo, estão fazendo com que você não consiga fazer a obra de Deus, com que você não consiga estar de pé diante de Deus? Quais os dardos? Ou qual o dardo? Qual o dardo que está te atingindo, está te incomodando, está te ferindo? Nós sabemos que o dardo, ele pode ser uma flecha envenenada. Eles colocavam veneno de cobra, enfim, e eram dardos inflamados, incendiados. Imagina uma flecha incendiada jogada contra uma pessoa. Além daquele veneno que começava a atingir o corpo inteiro da pessoa em poucos instantes, muitas vezes era ateado fogo naquela flecha e jogavam nas pessoas. Então os dardos do inimigo, eles são muito eficazes para aquele que não conhece o contra-ataque. E nós estamos falando nesta oportunidade a respeito de um contra-ataque, para que nós possamos vencer esses dardos. E ainda falando em escárnio, nós vimos o Salmo que nos diz que não é para nos assentarmos à mesa dos escarnecedores. Isto é, a mesa junto com aqueles que zombam. Que zombam de quem? Que zombam de nós, que zombam de Deus. Quantas vezes nós vimos pessoas zombando de Deus, da palavra de Deus, dos filhos de Deus. E nós já vimos inclusive que é um menosprezar
O zombar é o menosprezar, é o escárnio. Chegaram a dizer, esses judeus fracos, reconstruindo este muro, quem são esses judeus, né, para reconstruir esse muro? De repente, pode até reconstruir, né? Pode reconstruir, mas de repente chega uma raposa, né? Passa por cima do muro e derruba tudo. A raposa é um animalzinho pequeno. Alguém disse que a raposa é um animalzinho que é quase só pelo. Então a figura de uma raposa, falando que passa uma raposa por cima do muro, ele não disse em cima do muro, ele disse passa uma raposa aí e derruba tudo, dá a entender que é por cima do muro, né? Um animal pequeno, um animal que é quase só pelo, passar por cima do muro e derrubar. E os muros, naquela época, a gente sabe que eles eram grandes e até hoje tem ainda os muros, não com a mesma arquitetura original, não com da mesma forma, a mesma projeção que foi feito anteriormente. É uma outra projeção, mas é um muro projetado para se passar uma pessoa por cima do muro. É uma fortaleza, uma raposa vai... Então foi escárnio puro mesmo, né? O inimigo chama a nossa atenção para a imensidão da tarefa. Olha para Moisés, olhou aquele povo, grande povo de Israel, conduzir aquele povo, aquela nação, achou que ele era pequeno demais, reclamou para Deus, né? Mas quando Deus disse que iria com ele, seria com a boca dele, então aquelas montanhas se transformaram em campinas e Moisés foi. Nós vimos o caso de Gedeão, com apenas 300 homens. Primeiro fez prova daqui, fez prova dali, não se achou digno, né? Depois, com apenas 300 homens, né? Nós vimos vários casos, o próprio Davi se achava pequeno, depois seu filho Salomão, quando fez aquela oração, Senhor, mas eu sou apenas um menino, não sei como entrar, não sei como sair, dirigir esse tão grande povo, teu povo, não tenho sabedoria, me dá sabedoria, Senhor. Então a gente vê que realmente quando a pessoa se acha pequena, a pessoa busca em Deus, então o inimigo ele tenta fazer com que a grandeza da obra nos impeça de fazer. Ele esquece que a obra sim é grande, é imensa, mas Deus usa instrumentos, que somos nós, para uma grande obra. Usa pessoas pequenas, às vezes de pouca projeção, usa os pequenos para confundir os grandes. Então é assim, meu irmão, é assim, minha irmã. Você se coloca na presença de Deus para fazer a sua obra, não importando se você é pequeno ou não. Deus tem um trabalho para você e é Ele que faz. É Ele quem faz através de mim e de você. Ele usa os pequenos, mas Ele também usa os grandes. Deus usa quem Ele quer. Essa lição, como as outras, é muito preciosa. Teria muita coisa para falar, mas como é um resumo, então não vamos falar tudo. Teria ira, Neemias capítulo 2, versículo 10, onde fala da ira de Sanbalate, da ira daqueles que estavam contra Neemias. Nós tínhamos também o diálogo, quando o inimigo não consegue te vencer atacando você, ele procura um diálogo, procura te chamar para a conversa, mas como uma serpente, né? Já preparando o bote. Então um diálogo maligno, procura se infiltrar junto ali para acabar com você, para acabar com a sua raça, para acabar com o seu projeto. Então nós vimos o diálogo malicioso e depois nós vimos também a boataria. O inimigo usa contra nós os boatos e mentiras. Veja quanta coisa eles disseram a respeito de Neemias. Primeiro disseram que ele queria se proclamar rei.
Ele queria enganar o rei, que ele estava ali para reconstruir os muros, a cidade, o templo, enfim, tudo, mas era para ele se autopromover. Então já vimos uma grande mentira e um boato. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-lo em sua fé em Deus. Nós vimos o caso da carta falsa também. Escreveram uma carta ao rei dizendo que Neemias queria fazer isso, queria constituir-se rei, não daria mais os impostos para o rei. Então, tudo mentira. Aqui, junto com os boatos e a mentira, nós vimos, junto com toda esta boataria e esta mentirada toda, nós vimos também a astúcia, a habilidade em enganar. Usar artifícios foi o que eles fizeram. Então já não bastasse tantas coisas como ameaças e iras e tantas coisas, mas as astutas ciladas dos inimigos de Neemias. Então, quando nós vimos as mentiras e nós vimos também os boatos, nós vimos caminhando junto com boatos e mentiras, a murmuração. Quando se junta um grupinho, ou às vezes até entre um e outro, para falar mal de um, falar mal de outro, é tão triste vermos isto no meio do povo de Deus. E a gente, às vezes, não pensa que se a gente tirasse aquele tempo, que a gente nem veio passar, quando viu, passou uma hora, passou um bom tempo, a gente nem viu passar ali com murmuração, às vezes repassando aquilo que outros já disseram. E se a gente for analisar o que realmente acontece, a gente não faria isso. Porque nós sabemos muito bem que há 3 coisas que não podem voltar atrás. Uma flecha lançada, uma palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Jamais você consegue recuperar. Você disse? Está dito. Pega um travesseiro de espuma, por exemplo, de penas, pequenas penas, abre ele e vai num edifício alto e joga aquelas pequenas penas daquele travesseiro que você abriu e corre lá embaixo, edifício alto aí, sei lá, uns 10 andares, e corre lá embaixo e tenta recuperar todas as penas. Será que você consegue? Assim é a palavra dita, a palavra pronunciada, você não consegue recuperar. Você disse, por mais desculpa que você peça, por mais que você... Nós vimos casos aí de pessoas que falaram mal de pastores, e disseram mentiras, murmurações, boatos a respeito de pastores, de obreiros, destruíram com a vida do servo de Deus, do homem de Deus. E depois, quando ele já estava sem família, seus filhos não acreditavam mais nele, a igreja não acreditava mais nele, a pessoa chegou e veio pedir desculpas. Claro que devemos pedir perdão, pedir desculpa, isso é divino, mas o pastor perguntou para aquela pessoa: por que você não disse isso há 15 anos atrás? Minha esposa acreditaria, meus filhos acreditariam, a igreja que eu presidia acreditaria. Agora, eu aceito o seu pedido de perdão, mas para algumas coisas já se tornou tarde. Então esta questão de boatos, mentiras, murmurações é uma coisa, às vezes a gente fala sem maldade, a gente comenta,
A gente ainda coloca a desculpa na palavra, a gente troca murmuração ou mentira, boato, a gente troca por comentário. Não, eu estou só comentando, nós estamos comentando apenas. Mas é uma coisa séria. É uma coisa séria que muitas vezes Deus não pode agir, não pode abençoar mais a igreja por causa desse tipo de coisa. Isto aí, nós sabemos quem é o pai da mentira. Sabemos quem é o pai da mentira e quem é que gosta de espalhar coisas. Eu, graças a Deus, tenho comigo assim de não dar bola para o que os outros dizem. Se eu fosse dar bola para o que os outros dizem, eu não daria nem conselho para algumas pessoas. Eu, quando preciso de conselho, também procuro alguém, me aconselho, mas algumas vezes também alguém me procura para conselho, mas daí já vem outros falatórios no meio, mas eu nem... Quem cuida de mim é Deus, procuro fazer minha parte, não dá motivo para os falatórios. Então, quando há, é porque querem falar, querem inventar. A gente não vai deixar de ajudar uma pessoa por causa que vai vir falatório. Nós estamos no meio de uma guerra. A palavra literal é guerra. E é guerra espiritual, não é contra o nosso irmão, contra a nossa irmã. É contra as hostes infernais. Nós vamos estudar mais adiante ainda sobre se os espíritos são de Deus ou não. E na lição, se você quer mais detalhes, na lição 13 do trimestre passado, nós estudamos sobre as armas espirituais, baseado em Efésios 6 e 10, 6, 10 em diante. Então você pode dar uma olhada aqui mesmo no canal da Redescoberta da Palavra, na lição 13 do trimestre passado, onde tem um estudo sobre as armas espirituais e as armas do crente. É a revista A Igreja Eleita. Esta que eu estou mostrando para você aí, A Igreja Eleita, tem um estudo mais completo sobre estas armas, essas batalhas. Nós vamos ver ainda que o inimigo usa armas da astúcia. E nós vimos que a astúcia é a habilidade em enganar, é usar artifícios. Nós vimos nesta lição que eu estava falando aqui na 13, nós vimos que ele prepara meticulosamente as suas astúcias. Ele projeta, porque se ele vir de rabo, vier com cara vermelha, uns dentes estralados para fora, com rabo, enfim, com garfo, você vai ver que é ele, Então ele pode vir, a palavra diz que ele pode vir até disfarçado de anjo de luz. Então, por isso, o cuidado que devemos ter, estar sempre em oração. Quando a palavra diz orai sem cessar, não precisa estar todo dia na igreja. É uma bênção ir na igreja, se puder ir todo dia na igreja, é uma bênção. Mas às vezes não dá por causa das atividades, cuidar da família. Então a palavra diz orar sem cessar, significa que nós oramos na igreja, no trabalho, nós estamos em oração lá no trabalho, lá na faculdade, lá no colégio, enfim, estamos dirigindo o carro, a moto, enfim, a bicicleta, estamos orando, estamos em nosso espírito, estamos de olho aberto, mas estamos em constante oração, sempre falando com o nosso Deus, agradecendo ou pedindo. A gente sempre tem mais a agradecer do que pedir. Então o inimigo de nossas almas, com estas astúcias, essa habilidade que ele tem, nós devemos desenvolver as nossas habilidades para ver de longe que é o inimigo de nossas almas que está vindo. Na palavra, buscar aprender na palavra, buscar em oração, enfim, há tantas armas que Deus nos deixou para vencer o inimigo. Jesus já o venceu na cruz. Agora cabe a nós fazer a nossa parte, resistir ao diabo, vencê-lo pela palavra,
Vencê-lo pela oração. A coisa que o diabo mais detesta é a oração. E para orar, nós vimos que tem que ter uma disciplina, claro. Não vamos aqui dizer que é fácil orar. Não é fácil. Mas você tem que desenvolver uma disciplina. Coloca na cabeça, eu vou me acordar e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser orar. Não tem esse pensamento de, eu vou fazer uma outra coisa primeiro, depois eu oro. Depois aparece outra coisa, e o inimigo também procura agir em nosso pensamento, nos dissuadindo para outras coisas, porque ele não quer que a gente ore. Então, por isso que nós temos que desenvolver o nosso pensamento e também criar hábitos no dia a dia. E nós vamos ver que o nosso dia vai ser diferente. Vai ser um tempo não gasto, um tempo investido. E o nosso dia será diferente e muito mais proveitoso. Então nós vimos o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Você está dentro da vontade de Deus? Tem certeza que a vontade de Deus para a sua vida é esta mesma? Então, não se preocupe com nada. A vitória é sua em nome de Jesus. Você está dentro da vontade de Deus? Você está dentro da vontade de Deus? Você está dentro da vontade de Deus? Está orando? Está buscando na palavra? Deus nos deixou armas poderosas para nós vencermos. Vencermos tantas coisas. Uma das coisas que temos que vencer é a nós mesmos, a nossa carne. E quando falamos em carne, estamos falando em pensamentos, em desejos, às vezes coisas que são lícitas, mas não nos convêm. Então, por isso que eu perguntei antes, eu disse, qual o dardo que está te atingindo, que está impedindo de você ser fiel a Deus? Qual os dardos, ou qual o dardo que o inimigo está lançando sobre a tua vida, que está fazendo com que você não consiga ser fiel a Deus? Então tem as armas que já falamos. O assunto é maravilhoso, como eu digo sempre, mas o relógio da redescoberta da palavra manda a gente parar, então nós vamos ter que deixar um pouco para a próxima lição. Convido você para estar conosco na semana que vem com outra lição maravilhosa da palavra de Deus. Provai se os Espíritos são de Deus. Em o nome de Jesus, muito obrigado pela vossa atenção e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.